Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula de Excel. Meu nome é Richard Bastos e eu sou seu professor. Na aula de hoje nós vamos ver uma das fórmulas mais famosas do Excel, uma das mais queridinhas e mais utilizadas. É uma fórmula extremamente fácil e super poderosa. Como vocês já estão vendo na tela, nós vamos estar trabalhando com a fórmula C. Como que essa fórmula funciona? Vou colocar para vocês um fluxograma na tela para explicar melhor. A fórmula C, ela faz uma pergunta. Dependendo da resposta, se a resposta for verdadeira, nós teremos uma resposta. Caso a resposta seja falsa, nós teremos outra resposta. Nós temos aqui no quadrado azul, o vendedor, ele atingiu a meta? É a nossa pergunta. Aqui embaixo a gente vai fazer a pergunta, se o vendedor atingiu a meta, ele vai ganhar o bônus. Mas se a gente for para o outro lado agora, o vendedor ele não atingiu a meta, ele não ganha um bônus. E voltando para a nossa tabela, na coluna dos vendedores temos o nome de nossos vendedores. Na coluna de vendas, temos quanto cada vendedor fez de venda naquele período. E na situação vai ser aonde vamos colocar a nossa fórmula. Mais uma coisa, a fórmula C ela precisa de operadores lógicos. E o que seriam esses operadores lógicos? Vou estar colocando na tela para vocês aqui uma tabelinha com esses operadores lógicos. São sinal de maior, menor, maior ou igual, igual e diferente. Vamos começar a nossa fórmula então. Igual, C, abre parênteses, nós vamos começar o teste lógico, que nada mais é do que a nossa pergunta. Vou selecionar então o valor que eu vendi, ele for maior ou igual à nossa meta. Então vou colocar aqui, ó, maior ou igual à minha meta. Terminei a minha pergunta. Quando a gente termina uma condicional dentro da nossa fórmula, nós damos um ponto e vírgula para separar, indicando que passamos para outro campo. Se vocês separarem, agora ficou o valor se verdadeiro destacado. O que seria isso? Caso a resposta seja verdadeira, ou seja, se o valor da venda do Douglas ele for maior do que a nossa meta, ele vai responder que ele ganhou um bônus. Caso contrário, não ganhou um bônus. Então, no valor verdadeiro, para a gente escrever, nós vamos abrir aspas, a gente escrever ganha o bônus, fecha as aspas. Como eu terminei de dar a resposta, vamos para o próximo parâmetro. Para isso, precisamos dar ponto e vírgula. E agora eu vou colocar a resposta do falso, ou seja, caso ele não tenha atingido a nossa meta. Vou abrir aspas, não ganha o bônus. E fecho nossas aspas. E para finalizar, nós fechamos o parênteses. Dando Enter, nós vamos ter a nossa resposta. Então, nesse exemplo, o Douglas não ganhou um bônus. Porém, se eu venho aqui e eu digito que a venda do Douglas agora foi de R$ 9.500, na hora que eu confirmo essa alteração dando Enter, automaticamente a nossa resposta já vai aparecer aqui. Então, ele vai fazer essa pergunta e baseado no valor que ele estiver comparando, ele vai trazer a resposta verdadeiro ou falso. Porém, se a gente arrastar a nossa fórmula clicando naquele quadradinho, você vai ver que todo mundo ganhou o bônus. Por quê? Uma coisa que acontece quando a gente arrasta a nossa fórmula é que ela movimenta todas as células. E como aqui a gente está buscando quanto que a Ana vendeu, reparem, antes a nossa meta estava selecionado aqui, e agora ela está selecionando a linha de baixo. O que a gente precisa fazer então? Um por um, e modificar aqui em qual linha que vai ficar, que seria desvantagem, muito trabalho para fazer isso. Ou a gente pode vir aqui na nossa primeira fórmula, seleciona a célula que está com a nossa meta, que é uma célula que eu quero que ela fique fixa, ou seja, ela não vai se mover mesmo que eu arraste. E eu vou pressionar o F4. Se você tiver em um notebook, talvez você precise pressionar a tecla Fn para ativar o F4, dependendo do modelo do seu teclado. Quando a gente pressiona o F4 e trava a nossa célula, o Excel ele insere esse cifrão antes da letra e antes dos números. O cifrão antes da letra, ele significa que ele fixou a coluna. Seria isso. Mesmo que eu arraste para os lados, ele sempre vai pegar os dados da coluna C. Mesmo que eu abaixe a linha, ele vai continuar pegando da coluna C. E quando o cifrão está antes do número, significa que ele sempre vai pegar os valores da linha 12. Deixando desse modo, que ao fixar absoluto, ele sempre vai pegar a informação da coluna C da linha 12, que no nosso caso é o nosso campo de meta. Pressionando um Enter agora, se arrastarmos a nossa fórmula, agora sim
a gente consegue visualizar que a resposta deu certo. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo visualizar, ele continuou selecionando o valor da célula da nossa meta. Mesmo olhando aqui mais para baixo, continuamos tendo a certeza que ela está pegando aqui. E agora vamos então para o exemplo 2. O exemplo 2, ele é um pouquinho mais complexo, ele tem um pouco mais de informação, porque nem sempre nós conseguimos utilizar somente uma pergunta, se é isso ou aquilo. Às vezes precisamos falar assim, se o vendedor atingir a meta 1, no caso de 10.000, ele vai ganhar 10% de bônus. Mas e se ele não conseguir atingir essa meta, e ele conseguir atingir uma meta de 7.000, que seria a nossa meta 2, ele vai ganhar 5% de bônus. E se ele não atingir a meta, ele vai receber somente 1% de bonificação. É um pouquinho mais de pergunta, é uma pergunta um pouquinho diferente, mas a gente já vai entender como que ela funciona. Aqui nós temos o nosso fluxograma, vou estar colocando na tela para vocês. Se vocês quiserem tirar um print desse fluxograma, eu vou deixar aqui enquanto a gente está falando. No quadrado azul, nós temos a nossa pergunta. O vendedor atingiu a maior meta, no caso a meta 1, e a gente vai para a nossa pergunta. Se o vendedor atingiu a meta, ele ganha a comissão de 10%. Agora, se o vendedor não atingiu a meta, nós fazemos uma outra pergunta. O vendedor atingiu a segunda meta? Seria a de 7.000? Se ele atingiu, ele vai ganhar uma comissão de 5%. Se não, ele vai ganhar uma comissão de 1%. Então, aqui na nossa situação, nós vamos começar a nossa fórmula. Igual... Uma pausa rapidinha para perguntar para vocês. E aí, está gostando do curso? Você já conhecia a Fórmula C? Já usou ela no seu trabalho, na escola, numa planilha de casa? Se sim, espero que você tenha revisado, relembrado alguns conceitos. Mas se você não conhecia, talvez um colega seu também esteja precisando dela para estar ajudando ele. Então, envie esse vídeo para ele, compartilha e já curte o vídeo para não perder mais nenhuma aula. Bora voltar lá para o vídeo. Igual C, vou abrir o meu parênteses. Até aqui nós vamos fazer bem semelhante ao outro. Vou pegar a nossa venda, eu quero que ela seja maior ou igual à meta número 1. Eu já vou fixar esse valor para eu poder arrastar depois. Ponto e vírgula. Vou trazer o meu bônus de 10% e travar. Até aqui continua bem parecido com o outro exercício. A partir desse momento, vamos precisar fazer essa pergunta. E como que a gente faz isso? Nós, dentro do valor do falso, reparem, estamos no valor do falso. Eu vou abrir outra fórmula C. E aí aqui é como se eu começasse a fórmula completamente do zero novamente. Eu vou colocar C. Vou buscar o valor do meu teste lógico e vou fazer. Se o valor da minha venda for maior ou igual, ao invés de pegar a meta 1, nós queremos saber da meta 2. Então seleciono a meta 2, fixo a minha célula, ponto e vírgula. Seleciono a minha bonificação respectiva à minha meta número 2, ponto e vírgula. E agora, como eu não tenho mais nenhuma pergunta, eu vou selecionar a nossa resposta do falso. E nesse exemplo, será o 1%. Eu vou fixar ele também aqui com 4 e fechar os parênteses. Aqui é importante lembrar vocês que quando estamos fazendo essa fórmula, eu abri um parênteses aqui e coloquei outro C aqui. E abri outro parênteses. Então, eu tenho dois parênteses abertos. E no final, eu tenho que fechar esses dois parênteses. Quando você utilizar a fórmula C, quando você utilizar o C aninhado, todos os parênteses do C você irá fechar no final. Toda a fórmula C você fecha no final. A não ser que tenha outra fórmula no meio, mas vamos ver isso mais para frente. Fechando, podemos dar o Enter. E aqui a gente já tem a nossa fórmula pronta. Como que funciona a pergunta nesse exemplo? Se a venda do Douglas, o valor que o Douglas vendeu, for maior ou igual a 10.000, que é o meu valor da meta, ele vai me trazer 10%. Agora, se não, eu vou perguntar de novo. Se o valor que o Douglas vendeu for maior do que a minha meta 2, maior do que 7.000, ele vai trazer a minha comissão de 5%, o meu bônus 2. Mas, se nem o primeiro bônus, nem o segundo bônus for atingido, ele vai receber somente o 1% de comissão. Beleza? E agora a gente pode clicar aqui no cantinho e arrastar a nossa fórmula. E assim a gente finaliza a nossa fórmula C. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo.
que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima.